Oi, senhor amado, bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico diário. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, pega seu lápis, sua caneta, ora ao Senhor. Venha conosco, vamos ver mais alguns personagens da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Jael e Sísera. Nós já falamos no vídeo anterior sobre Débora e Baraque. É a mesma história, só que agora eu vou apresentar a vocês os outros dois personagens, a Jael e o Sísera. Jael quer dizer cabra selvagem e Sísera quer dizer mediação, mas também pode significar exibição ou líder. Muito bem, como é que essa história acontece? Onde, em que contexto Jael e Sísera vão aparecer? Eles vão aparecer na história naquela parte em que Israel está sendo dominado pelos cananeus. Em verdade, ele está há 20 anos dominando os cananeus. Jabim era um rei dos cananeus, né, o rei de Azor, e ele, além de conquistar, ele também está maltratando, ele está tratando de uma maneira ruim os filhos de Deus, né, os israelitas. E aí Deus levanta, então, um libertador. O exército de Jabim era um dos maiores exércitos que existia naquela região. Ele conquistava, por isso ele era dominante naquela região. Ele conquistava e deixava sumiço os povos exatamente porque a palavra fala que ele tinha 900 carros de guerra, 900 tanques de guerra, 900 armamentos pesados de guerra para aquela época. Tá? Quando nós vamos observar e ler o que os escritores antigos falam, Joséfo, por exemplo, ele diz que este exército de Jabim, ele contava com 3.000 carros. 900 foram mandados para a guerra contra os israelenses, mas eles tinham 3.000 carros. Então, quase um terço do exército eles mandaram exatamente para matar todo mundo. Né? Eles contavam com 10.000 cavaleiros, ou seja, além dos carros, eles ainda tinham os cavalos. Então, 10.000 cavaleiros e 300.000 homens de guerra, treinados para a guerra. Era um exército fantástico para a época. Né? E Sísera era um dos mercenários mais famosos, um dos lutadores, dos guerreiros mais famosos daquela região. E então Jabim contrata Sísera exatamente para dar uma lição, de uma vez por todas, para o povo de Israel. E o que acontece? O que acontece é que este exército ele é atraído para os pés do Monte Tabor, né, numa região chamada Arosset Hagoim, que fica às margens do rio Kizom. Nós já vimos essa história, a gente já falou para vocês no vídeo passado que nesta época da guerra o rio deveria estar seco, deveria ter nada de água ali. Mas Deus sempre faz o seu plano do jeitinho que Ele quer, né? Fazendo com que as pessoas se surpreendam, né, das suas estratégias. Então veja lá, esse aqui é o lugar, olha gente, esse é o Monte Tabor, tá? Esse era o lugar onde eles deveriam guerrear, né? Então isso aqui deveria estar tudo seco naquela época, só que não estava cheio d'água, formando lama, formando algo que os carros não conseguiram vencer. Tá? Sísera é esse comandante mercenário do exército cananeu. Na verdade, a gente não sabe, a Bíblia não fala, não existe menção da origem dele. Nós não sabemos se ele é efetivamente cananeu. Né? Provavelmente, sim, ele é cananeu, tá? Mas que era
arregimentado, ou seja, ele era pago, ele era um mercenário para fazer isso. Ele teve uma derrota vergonhosa, fragorosa, aqui aos pés do Monte Tabor. E aí ele foge e ele vai para onde ele acha que está seguro, ou seja, na tenda de Éber. Muito bem, na tenda de Éber e Jael, o casal. Éber é o marido de Jael, ele é queneu. Queneu, queridos, são descendentes dos midianitas. Eles eram sogros de Moisés, né? Então é da mesma linhagem. O problema é que Éber não estava muito naquela de ser parcial como todos os outros queneus da sua tribo. Né? Ele não aceitava muito o que os cananeus estavam fazendo e ele não gostava muito dos cananeus. Então ele se separa, ele vai um pouquinho mais longe, ele tem a sua tenda um pouco separada e por infortúnio do Císera e por determinação de Deus, é exatamente aí que Císera vai chegar, tá certo? Éber não estava em casa, ele provavelmente estava trabalhando. Jael, sozinha em casa, ela reconhece Císera, sabe quem é Císera, ela acolhe Císera, tá certo? Fingindo, então, uma simpatia com Císera. Tá? E ela acolhe, portanto, ele fornece comida, ele come, etc., e vai descansar. Ele está tão tranquilo que ali nada lhe acontecerá. Ele está achando que está em casa. Ele está achando que nada vai acontecer, porque o exército está longe e ele está aqui, né, numa tenda em segurança. Jael não acha a mesma coisa. Jael é contrária a tudo isso e ela pega uma estaca, como nós já vimos antes, e ela simplesmente finca esta estaca na fronte, nessa região que é mais fina do crânio de Císera. E aí Císera, o grande Císera, do grande exército cananeu, morre pelas mãos de uma mulher. Amém, amados? Bons estudos!